O dia foi longo, o mundo parou de exigir coisas de você e tudo o que restava era um merecido descanso. Mas aí, bem na hora em que a respiração finalmente desacelera, a sua memória puxa da gaveta empoeirada da vergonha aquela vez em que você tentou parecer descolado na adolescência e só passou o recibo de tonto. Você apaga a luz do quarto, deita a cabeça no travesseiro, o apartamento finalmente silencia, e o seu cérebro decide que o melhor uso para aquele momento de paz é te lembrar de uma frase idiota que você disse em 2012. Não foi nenhuma coisa grave, não foi um crime, não foi uma tragédia nacional. Foi só um comentário meio pedante numa mesa de bar que ninguém mais no planeta lembra, menos você. E agora, ali no escuro, o seu corpo inteiro dá aquela contração rápida, aquela fisgada seca no peito, como se você tivesse tropeçado na calçada na frente de todo mundo. Você vira de lado, puxa o lençol até o queixo e pensa, por que diabos eu falei aquilo? A cena é sempre a mesma. Você tá quase pegando no sono, flutuando naquele limbo gostoso entre a consciência e o descanso, e o arquivo morto da sua própria vergonha decide abrir todas as gavetas e sozinho. Aparece aquela vez que você cumprimentou a pessoa errada na rua e ainda foi atrás achando que era conhecido. Aparece o dia em que você riu de uma piada que não entendeu só pra enturmar. Aparece o e-mail que você mandou com um erro de português no primeiro parágrafo, ou a blusa que você usou na festa de aniversário da sua tia e que hoje, com a distância dos anos, te faz querer cavar um buraco no chão do quarto e morar nele. A gente passa a vida inteira achando que o tempo cura tudo, que o passado fica guardado bonitinho lá atrás, empoeirado, inofensivo. Mas o passado não é um museu pacífico, ele é um depósito de lixo radioativo que fica vibrando no porão da casa. E o pior é que a gente sente vergonha retroativa. Vergonha de quem a gente era há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Se você olha para quem você era no passado e sente orgulho de tudo, tem alguma coisa errada, você provavelmente parou de crescer. Mas o cérebro humano parece incapaz de lidar com a própria evolução sem sentir o nojo profundo da versão anterior. A gente olha para o nosso eu antigo com a mesma crueldade com que um crítico de arte olha para uma pintura borrada de criança de 5 anos, esquecendo que quem pintou aquilo estava apenas tentando não cair. Sêneca, lá na Roma antiga, já reparava nessa mania que a gente tem de se torturar com o que já passou e com o que ainda não aconteceu. Ele dizia que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Mas o Sêneca não tinha que lidar com a lembrança daquela piada sem graça que ele contou no cenário romano, enquanto todo mundo olhava com cara de paisagem. Se tivesse, talvez ele entendesse que o problema nem a imaginação criar monstros novos, é a memória insistir em ressuscitar os nossos próprios vexames com alta definição. Porque o cérebro não lembra do passado como quem consulta um documento histórico. Ele lembra como quem reedita um filme de terror onde você é o palhaço. Pensa nisso no sábado à tarde. Você tá lá na cozinha, esperando a água do macarrão ferver, olhando pro nada, mexendo no celular sem ver nada. De repente, uma lembrança aleatória de 2017 te atinge com a força de um tijolo. Você solta a colher de pau na pia, faz uma careta involuntária e balança a cabeça sozinho, como se pudesse espantar a memória fisicamente para longe. Quem te vê de fora pensa que você lembrou de uma conta atrasada ou de um problema grave. Mas não. Foi só a lembrança daquela vez que você tentou explicar um filme cult que você não tinha entendido direito e gaguejou na frente de uma roda de conhecidos. É uma tirania silenciosa. A gente gasta uma quantidade absurda de energia emocional tentando manter uma coerência imaginária sobre quem a gente é, como se a nossa biografia fosse um livro de capa dura impecável, sem páginas rasgadas, sem borrões de tinta. E aí, toda vez que a memória nos confronta com um momento em que fomos patéticos, desajeitados ou simplesmente inconvenientes, a gente entra em pânico. A gente interpreta a vergonha como uma prova de que a gente é fundamentalmente errado, esquisito, alguém que precisa ser vigiado o tempo todo para não passar vergonha de novo. Mas o filósofo francês Alain, que escrevia uns textos curtos chamados Propos sobre as pequenas manias da vida, dizia uma coisa curiosa sobre as nossas paixões tristes, entre as quais a vergonha é a rainha indiscutível. Ele reparava que a gente cultiva o arrependimento como quem cuida de uma planta venenosa no vaso da sala. A gente rega a lembrança ruim com novos detalhes, tenta justificar o injustificável, imagina o que os outros pensaram, e com isso dá vida longa a um fantasma que já deveria ter virado pó. O erro não é ter sido tolo no passado, afinal, a tolice é a matéria-prima da infância e da juventude, e talvez de boa parte da vida adulta também. O erro é acreditar que a opinião que os outros tiveram de você naquele segundo exato define quem você é hoje, e pior, acreditar que você deve satisfações eternas ao seu próprio histórico de tropeços. Quer ver? Pensa aí numa mancada feia que você deu anos atrás. Conseguiu trazer a imagem? Pois é. Agora me responde uma coisa, você lembra com a mesma nitidez da mancada que o seu vizinho deu na mesma época? Ou do vexame daquele colega de faculdade na festa de formatura? Provavelmente não. Você mal lembra o nome da pessoa, quem dirá o que ela fez de constrangedor.
E isso revela a nossa maior ilusão narcisista. A gente acha que está num palco iluminado, sob os holofotes implacáveis de uma plateia que anota cada deslize nosso num caderninho invisível. A verdade dura e libertadora é que ninguém liga. Os outros estão ocupados demais tentando esconder os próprios vexames embaixo do tapete para prestar atenção nos céus. Só que o cérebro insiste em nos convencer de que somos o centro do universo, pelo menos na hora de passar vergonha. É um egocentrismo às avessas. A gente sofre achando que o mundo inteiro está apontando o dedo, quando na real o mundo inteiro está na mesma situação que a gente, deitado no escuro, tentando esquecer aquela frase infeliz que disse numa reunião de família no Natal passado. E a gente continua fazendo isso no dia a dia, em coisas mínimas. Você manda uma mensagem no grupo de amigos, relê 3 vezes depois de enviada, acha que o tom ficou meio seco, meio arrogante ou meio carente demais, e começa a ensaiar mentalmente uma justificativa caso alguém responda torto. Fica olhando para a bolinha cinza digitando, como se fosse o veredito de um tribunal. É um desgaste invisível, contínuo, que consome a bateria mental sem que a gente perceba que o juiz mais severo, cruel e implacável com os nossos defeitos insignificantes somos nós mesmos. E se a gente pensar bem, essa mania de reviver o passado não é só um defeito de fábrica da nossa memória, mas um jeito torto que a mente encontra de tentar consertar o que já tá quebrado. Sabe aquela sensação de que se você pensar bastante naquela cena constrangedora, em algum momento retroativo o universo vai ter pena de você e vai reescrever a história? É uma ilusão infantil, claro. O passado é de uma rigidez insuportável. Ele não aceita edição, não tem botão de apagar e nem permite que você mande um áudio de 5 minutos explicando o contexto real daquela sua atitude idiota. Ele simplesmente fica lá, plantado, rindo da sua cara de tacho toda vez que você tenta dormir em paz. O pensador francês Jean-Paul Sartre falava muito sobre como a gente é condenado a ser livre, mas o que ele esqueceu de acrescentar no manual é que a gente também é condenado a carregar o peso do nosso próprio histórico escolar de gafés. Sartre dizia que o inferno são os outros, mas na prática moderna, o inferno é o seu próprio HD interno rodando em loop infinito às 2 da manhã. O inferno não são as pessoas te julgando lá fora. O inferno é você mesmo, sentado na ponta da cama no escuro, sendo o seu próprio carrasco, o seu próprio inquisitor e a única testemunha de acusação de um crime que ninguém mais lembra que aconteceu. Pensa na sua semana. Quantas vezes você pegou o celular para checar uma notificação boba e acabou lembrando de algo que te fez contrair os músculos do rosto de puro pavor retroativo? É impressionante como o corpo reage. O coração acelera, o estômago dá uma guinada rápida, parece que você tá prestes a sofrer um acidente, mas não, é só o seu cérebro decidindo te lembrar daquela vez que você tropeçou na calçada na frente da padaria em 2017. O corpo gasta energia real, adrenalina pura, para combater um fantasma que não tem a menor substância. E a gente vive nessa gangorra esquisita. De dia, a gente veste aquela armadura social básica. Toma o café correndo, responde os e-mails com aquela educação polida que beira a falsidade, finge que tá tudo sob controle, que é um adulto funcional, equilibrado e dono de si. Aí chega a noite, o apartamento silencia, a luz apaga, e o monstro da vergonha atrasada sai debaixo da cama. Ele não pede licença, não bate na porta, só senta no seu peito e começa a listar todas as suas mancadas desde o ensino fundamental. Aí vem a grande virada que a gente precisa aceitar, por mais que doa no orgulho. A nossa vida não é um roteiro cinematográfico onde cada ato tem um propósito sublime e cada erro é um ponto de virada dramático. A vida real é muito mais parecida com uma sucessão de pequenos atropelos, piadas sem graça que ninguém riu, roupas que não combinavam e tentativas frustradas de parecer interessante. A gente passa anos achando que precisa manter uma coerência impecável, como se a nossa biografia fosse um museu intocável que não pode ter nenhuma poeira no chão. Só que o segredo, e essa é a verdade seca que dói um tiquinho, é que a perfeição é terrivelmente chata e, pior, é uma mentira que a gente inventou para se proteger da rejeição. Quem nunca passou vergonha é porque nunca arriscou viver de verdade. Quem nunca disse uma asneira monumental é porque passou a vida inteira escondido atrás de um muro de silêncio, sem tocar ninguém, sem se envolver com nada, sem deixar a vida deixar marcas. A vergonha que você sente hoje, por mais incômoda que seja, é o recibo físico de que você esteve lá, de que você participou da festa, de que você tentou interagir com o mundo ao seu redor. O estoico Sêneca já dizia lá atrás que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece quando a gente deita para dormir. A realidade daquela mancada de anos atrás foi pequena, durou 5 segundos, alguém achou meio estranho, mudou de assunto e foi comprar cigarro ou ver novela. Mas na sua imaginação, o evento ganhou proporções épicas, virou um monumento à sua própria inadequação. Você transformou um tropeço de calçada numa tragédia grega. A gente precisa aprender a rir um pouco mais da nossa própria irrelevância cósmica. Essa é a grande cura para a vergonha atrasada.
Perceber que você não é importante o suficiente para que o universo fique guardando o rancor dos seus vexames. Ninguém tem tempo para isso. Nem a sua mãe lembra daquela blusa feia que você usou na festa de aniversário do seu primo em 2012. Então, da próxima vez que aquela memória maldita invadir a sua mente bem na hora que você estiver pegando no sono, em vez de ficar remoendo, tentando achar uma desculpa retroativa ou desejando inventar uma máquina do tempo, faz diferente. Dá um suspiro longo, revira os olhos no escuro e pensa: nossa, que vergonha alheia de mim mesmo. E deixa a memória ir embora. Ela só quer atenção. Quando você para de brigar com ela e começa a tratá-la como uma piada velha que perdeu a graça, ela perde a força. No fim das contas, a gente é isso aí, um amontoado de cacos que tenta fingir maturidade o dia todo, mas que treme na base com uma lembrança boba de 10 anos atrás. Tá tudo bem. É o preço por estar vivo, acordado e sentindo alguma coisa neste mundo tão acelerado. Vai deitar em paz, sacode esse passado inútil para lá e deixa os fantasmas dormirem. Amanhã tem novos vexames te esperando, e o mundo, felizmente, vai continuar não ligando para nenhum deles. É isso. Vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o leak aí.